Deus abençoe você. Com esse vídeo aqui, eu queria apenas passar algumas revelações que o Espírito Santo me deu essa manhã do capítulo de Tiago 1, certo? Que aqui ele fala das provações, das tentações, da religião também. E apenas para termos assim um entendimento sobre as coisas que a gente vive no dia a dia da fé, né? Quando a gente busca viver pela fé, busca viver baseado na palavra de Deus, vão vir tentações, vão vir situações em que vão nos provar. E pensando nisso, essa palavra ela fala, né, que a gente deve ter grande alegria quando a gente enfrentar várias tentações, né? Porque essas tentações são provações que Deus ele vai permitir para provar a nossa fé, para aperfeiçoar a nossa fé, para operar em nós a nossa perseverança em nos mantermos no caminho da fé, no caminho da retidão, no caminho da santidade, no caminho da palavra de Deus, que é sacrifício. Então, aqui em Tiago 1, logo no início, ele fala sobre o enfrentar de tentações. Há momentos na nossa vida que a gente enfrenta tentações. Então, mas o que a gente deve fazer? A gente tem que se irar com isso? A gente deve o quê? Se indignar com isso? Não. Precisamos ter sabedoria quando enfrentarmos várias tentações. Se a gente está enfrentando tentações, é porque a gente está andando no caminho da retidão. E a gente quer ficar naquele caminho, a gente quer perseverar. Não, eu preciso me santificar, eu preciso me purificar. Quando a gente tem esse entendimento, a gente tá agindo com sabedoria. Então, eu tô num mundo que é sujo. Eu preciso estar longe dessa sujeira. Eu preciso me santificar. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero buscar cada vez mais santidade ao Senhor. Isso é maravilhoso, claro. Mas eu tenho que estar certa de que virão tentações. É a mesma coisa de eu fazer um jejum. Quantas vezes eu fazendo um jejum, veio um monte de gente me oferecendo comida. Isso é como uma tentação. Eu passo por situações que, eita, comida. Pra quê? Pra eu pensar naquilo dali, eu cobiçar aquilo dali, eu querer aquilo dali, pra eu me esquecer do meu jejum. Mas não. Se a gente tá firme numa coisa, se a gente tá firme num propósito, então a gente vai continuar naquele propósito. A gente não é levado por qualquer coisa. A gente não fica na dúvida. A gente, como tá dizendo aqui, ó, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a gente aprende na prática mesmo a não ser inconstante. Não, eu firmei um propósito, eu tô jejuando, eu só vou encerrar aquele jejum no momento em que eu já determinei que eu ia encerrar. Mas é uma luta, é uma guerra. Muitas vezes eu inicio o jejum, mas eu não coloco o momento em que eu vou encerrá-lo. Mas isso vai de acordo com cada um. No jejum, por exemplo, isso tudo é um exemplo, certo? O jejum você pode fazer conforme, né, você deseja. Mas claro, o jejum é para santificação, o jejum é para eu buscar mais da presença de Deus, o jejum é para eu fazer por alguém, o jejum é um ato assim que exprime também tristeza e arrependimento, né? Na palavra fala disso também. As pessoas faziam jejum para em forma de clamor, de arrependimento, né? Enfim, mas essa questão da gente a gente tá firmando um propósito e a gente seguir naquilo dali.
E no meio disso tudo vinham as tentações, vinham as coisas, né? Isso tudo faz a nossa fé ser aperfeiçoada. Porque, como está dizendo aqui, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, esse enfrentar de tentações vão provar a nossa fé. E provando a nossa fé, a paciência, ou em outras traduções, a perseverança vai ser aperfeiçoada, vai ser produzida em nós. Toda essa... Olha, a gente é um edifício. A gente é uma obra de Deus. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente se entrega, a gente busca viver em santidade, Deus está fazendo uma obra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, até o dia de sairmos dessa terra para ir nos encontrarmos com o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, até lá vai ser uma obra. Até lá vai ser uma guerra. Até lá vai ser uma obra que Deus está fazendo para nos tornar o quê? Perfeitos, para a gente subir. Perfeitos em santidade, perfeitos em comunhão com Ele, perfeitos, justos. Isso não quer dizer que a gente nunca vai errar. Não, a gente erra todos os dias. Mas quer dizer que Deus está operando o seu poder em nós, está tirando os excessos, está moldando a gente para sermos verdadeiros filhos de Deus. Como Jesus foi aqui nessa terra, continua sendo, está lá com Ele, com o Pai. Então, isso tudo é para o cristão, nós cristãos, que queremos de fato ter uma vida com Deus, um compromisso com Deus. Uma vida de santidade. Porque se a pessoa decide, não, eu vou seguir Jesus, mas ela continua na prática do pecado, ela continua sendo levada pela própria concupiscência, como vai falar aqui em Tiago 14. Então, o que ela está fazendo? Né? O que ela está... De que forma de cristão, que tipo de cristão ela está sendo? Então, aqui em Tiago, ele vai falar sobre a questão da perseverança, das tentações, né? Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita. Então, a paciência produzida em nós, ela deve ser perfeita, ela deve ser completa. Todo esse fruto que está sendo formado em nós tem que ser completo, para não faltar nada em nós. Aí logo em seguida ele fala da questão da sabedoria. Então, eu compreender que tudo isso daqui é para o meu bem. Se eu estou bem com Deus e eu passo por tentações, glória a Deus, isso tudo vai me aperfeiçoar, isso tudo vai me fazer estar mais completa para o meu Pai. E eu tenho que enfrentar isso e eu tenho que ter vitória nisso tudo. Isso vai produzir paciência, isso vai produzir perseverança, glória a Deus. É aí que vem aquela questão, em tudo dai graças, né? E essa forma de agir diante das tentações é um ato de sabedoria. É tanto que ele diz no versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você ainda não compreendeu essa questão de que é necessário que tudo isso aconteça, então pede sabedoria para Deus, sabedoria para compreender o significado disso tudo, por que acontece isso tudo na vida de um cristão, para que a gente não se ire com relação a isso, não se indigne com relação a isso,
Então, mais na frente, ele vai dizer, olha, você não é tentado porque Deus lhe tenta. Essas tentações não é Deus que está lhe tentando. Cada um, aí ele fala no versículo 14, cada um é atraído e enganado ou enganado, aqui ele tem outra palavra, engodado pela sua própria concupiscência. Então a pessoa, ela não deve dizer, de Deus eu sou tentado, como diz no versículo 13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, quando vem a tentação, como Eva lá no jardim, veio a tentação para ela. Deus, ele colocou a árvore lá para provar Adão e Eva. Provar o quê? A fidelidade deles, a obediência deles à palavra do Senhor. Sobretudo Adão, que ouviu de Deus aquilo que iria acontecer com eles se eles comessem do fruto. Já Eva ouviu de Adão a instrução de Deus. Então, ali naquele momento, mostra que o quê? Que os dois maiores mandamentos são o quê? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, sobre todas as coisas. E amar o Senhor, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente olha para Adão e Eva, aquela situação, a gente vê, Adão deveria ter obedecido à voz de Deus. Eva, ao ouvir de Adão aquilo que Deus havia dito, a quem é que ela deveria ter dado ouvidos? Claro, a Deus e em segundo ao seu marido. Eva, ela deu vazão à cobiça dela, à vaidade dela, de comer do fruto. Então, se a tentação veio para ela, é porque já há dias ou meses, não sabemos quanto tempo, ela já estava cobiçando aquela fruta. Então, o diabo só fez o quê? Oferecer. Deus, ele permitiu, não foi Deus que tentou Eva colocando a árvore ali. Mas Deus, ele permitiu, ele colocou a árvore ali como uma prova. Ele provou. Não para mostrar para ele mesmo quem seria Adão e Eva ali. Não, mas para provar para eles mesmos quem são eles e a quem eles estavam obedecendo. Então, o que é que aconteceu? Eva deu vazão. Eva deu vazão aos sentimentos do coração, à cobiça dela, à vaidade dela. Porque o que é que a serpente disse, que era o diabo? Ah, não é bem assim. Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês vão ser como ele. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus. Olha só. Então, ali aumentou a cobiça de Eva e ela comeu. É interessante porque Adão, ele tinha a escolha, mais ainda do que Eva, de obedecer ao Senhor, à palavra de Deus, porque ele tinha ouvido de Deus a instrução. Não coma. Mas olha o que aconteceu. Deus tirou Deus do primeiro lugar na sua vida e colocou Eva. Eva tirou Deus de primeiro lugar da sua vida e Adão de segundo lugar da sua vida, porque ele era o marido dela, e colocou quem em primeiro lugar? Ela mesma. Colocou a vontade dela em primeiro lugar. Colocou a cobiça dela em primeiro lugar. Então isso mostra, hoje em dia, e desde aquele tempo até hoje, o retrato da humanidade.
Porque isso mostra também o que é que acontece no casamento, por exemplo. Muitas vezes a esposa coloca ela mesma em primeiro lugar. Ela tira Deus do primeiro lugar da vida dela. Depois, em segundo lugar, que o segundo lugar deve ser o quê? Primeiro é ela e Deus. Segundo, ela. Se ela é casada, então é ela e o marido dela. Então, ela vai e tira do segundo lugar o marido. Porque naquela questão, naquela altura, Eva, o certo seria o quê? Ela pensar, não, Deus falou isso pro meu marido. Então eu vou obedecer aos dois. Então, questão de submissão. Porque Deus criou a mulher para depender dele e do marido. Aí vem aquela questão que hoje em dia se fala muito da mulher empoderada, que não precisa de homem, que não precisa de nada nem de ninguém, que ela pode ser a super mulher, elevando a mulher a um nível de autoridade. Não. Isso separa as pessoas, isso traz divisão, que é o que o diabo ama. O diabo não quer que você, por exemplo, tenha um casamento de paz, um casamento exemplar, para que outras pessoas vejam Deus no seu casamento. O diabo ele não quer isso. O diabo odeia casamento. O diabo odeia união. Por isso que ele trabalhou para separar tudo. Porque a partir do momento que Adão e Eva saíram do paraíso, acabou a paz. A partir do momento que eles se afastaram de Deus, acabou a paz, acabou o paraíso. Acabou. Então, olha só como é que a humanidade está hoje. Separada de Deus. E olha que Deus, ele tem trabalhado para que o ser humano se aproxime novamente dele. Como? Enviando Jesus, ele enviou Jesus. E Deus continua a trabalhar para que as pessoas voltem ao Éden. O Éden significava o quê? Intimidade com Deus, vida com Deus. Então o trabalho, desde então, de Deus tem sido esse. Trazer o ser humano de volta, porque ele precisava ser justo. Ele deu uma ordem, ele deu uma direção. E Adão só tinha Deus ali. Não tinha outras vozes. Olha só, não tinha outras vozes. Mas chegou o momento de ter uma segunda voz, a voz de Eva. A voz de Deus, uma voz, que ele só tinha um caminho para ele obedecer, a voz de Deus. Mas aí veio a voz de Eva, dizendo, oferecendo o fruto, porque ela já tinha caído em tentação. Ela ofereceu para o marido. Então, Adão colocou Eva em primeiro lugar. Que é o que acontece também hoje em dia. Ou o marido coloca a esposa em primeiro lugar, ou a esposa coloca o marido em primeiro lugar. Que não deve ser isso, deve ser Deus. Porque Deus é a fonte de tudo. É a fonte de alegria, de prazer, de satisfação, de plenitude. É tudo. Então, a gente, ao longo dessa jornada, a gente vai ser tentado. Mas se a gente de fato quer restaurar a intimidade da gente com Deus, a nossa vida com Deus, a gente vai ser provado, mas a gente deve ser aprovado. Porque a gente tem inúmeros exemplos na palavra de pessoas que ouviram uma segunda voz. Abraão foi outro exemplo. Deus já havia dito a ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, tu serás uma bênção, eu te farei uma grande nação, tu serás uma bênção. Deus, ele prometeu não apenas um filho para Abraão, tudo aquilo que ele mais queria, mas sim
uma multidão. É tanto que até hoje Abraão é o pai da fé. Somos filhos considerados, né? Descendência de Abraão. Filhos da fé. Que Abraão foi o pai da fé. Então, Deus queria dar nações para ele. É tanto que ele diz, sai da tua tenda, Abraão, e olha para o céu, olha para as estrelas e vê se pode contar. Não, ele não pôde contar. Então Deus disse, olha, é isso aí que eu quero fazer na tua vida. Mas aí veio a segunda voz. Sempre vem a segunda voz. Para que você e eu deixemos de ouvir a primeira voz, que é a de Deus. A segunda voz, no caso de Abraão, foi Sara, agoniada, ansiosa para ter um filho, mandando o próprio marido se deitar com a sua serva para dar um filho para ela. Então ali, Sara, ela foi atraída, como está dizendo aqui, atraída, tentada, engodada pela sua própria concupiscência. Qual era a concupiscência? Qual era a cobiça? Ter um filho. Eu tenho que ter um filho. Me dá um filho, Abraão. Mesmo que seja da serva, mas me dá um filho. Porque você fazendo com a serva da gente vai ser como o nosso filho. Não vai. Acabou gerando Ismael, que dá trabalho até hoje. Que a partir de Ismael deu origem ao quê? Aos muçulmanos, aos, sei lá o que aí, ao povo que é contra os judeus, que é contra o povo de Israel. Aí tem guerra até hoje por causa disso, por causa de uma insensatez, por causa de uma cobiça que foi, que em outras passagens, é muito interessante, eu estava meditando, em outra tradução, desse versículo 15 aqui, que ele diz, depois de haver, aqui é concupiscência, mas na outra tradução é cobiça, tendo engravidado, aqui é concebido, ou seja, ter acontecido, né? A cobiça tá ali, a cobiça tá ali. Então ela engravidou, ela concebeu e deu à luz ao pecado. Eu estava meditando nisso, e o pecado sendo consumado gera morte. Aí eu estava meditando nisso, e o Espírito Santo, ele faz a gente compreender. Quando a pessoa fica grávida, tem um tempo para ela ter o filho, né? Então, o que aconteceu para que ela chegasse naquele momento? Ela concebeu, houve o ato, ela engravidou. Então, nesse tempo, nesse período de gravidez, vai chegar um ponto em que ela vai dar à luz. O pecado é a mesma coisa. Então, aí eu estava pensando nas mais diversas coisas que acontecem. A pessoa que tem dentro de si uma cobiça por comida, ela tem uma compulsão por comida, aí ela vai e tem a oportunidade de trabalhar com comida. Então ali ela vai estar diante da tentação dela. Como ela está trabalhando com comida, ela tá vendo a comida o tempo todo, então ela está sendo atraída pela própria concupiscência dela. Então ela tem aquele desejo, aquela cobiça por comida. Então ela vai estar, essa cobiça, ela vai estar engravidando. Vai passar um período em que ela vai estar dando vazão àquilo dali. Ela vai estar comendo. E isso daí é tipo uma gravidez. Que vai chegar um momento que ela vai estar o quê? Na prática do pecado. E qual seria o pecado? A gula. Então vai dar lugar à gula. Então ela vai estar vivendo no pecado, achando que aquilo não é nada não, eu tô só comendo. Mas é o pecado da gula. E o pecado sendo consumado gera morte. Então a morte é o quê? Tanto física, que ela vai estar engordando, que ela vai estar destruindo o templo do Espírito Santo por conta de comida, além da sua alma, que ela fica compulsiva. Aí a gente vê, né? Você já viu aqueles documentários de gente gordona, vixe Maria, que a mulher tá um balão, mas ela
continua comendo. E coisa que engorda mesmo. Então a pessoa tá ali se matando por conta da cobiça dela. Outro exemplo que eu tava pensando. Pronto, a pessoa quer um homem. Aí ela começa a paquerar com um homem casado. Então ali, isso daí é uma tentação. Tentação, ela começa o quê? A engravidar daquela cobiça. Ela tem uma cobiça dentro dela. O diabo vai dar a oportunidade, porque o diabo faz isso. Então, ela vai o quê? Cobiçando aquilo dali. Ela engravidou daquela cobiça. Então, ela vai chegar um momento, se ela permanecer naquilo dali, ela não colocar um basta, ela vai dar a luz ao pecado. Se ela for alimentando aquela cobiça, engravidando dela, mantendo a gestação, vai chegar um momento em que vai dar luz ao pecado. E o pecado vai gerar a morte nela. O pecado é o quê? Ela vai ter relação com aquele homem casado, vai viver na prática do pecado e isso vai gerar o quê? A morte. Que ela vai estar em adultério. Gerou a morte. Outra questão bem simples. A gente sabe que na Bíblia ela não fala questão de tatuagem, piercing, essas coisas. Fala algumas coisas, né? Lá em Levítico e tudo mais. Mas a desculpa que muitos dão, aqueles que gostam de fazer isso com o corpo, é que, não, a Bíblia não condena isso, não é pecado. Mas se você tem uma cobiça por fazer isso no seu corpo, né? Você acha bonito, etc. Aí vem o diabo e fica no seu ouvido. Não, isso é besteira, não, pode fazer, que não tem nada a ver. Mas aí quando você coloca em prática isso, né? Como tá dizendo aqui, você engravida dessa cobiça, dessa concupiscência. Aí você faz uma tatuagem, você coloca um piercing. Aquilo dali, você já prestou atenção que é uma pessoa que faz tatuagem, ela não para em uma tatuagem. Ela, com o tempo, vai fazendo mais. Chega um momento que o corpo dela já tá todo pichado, feito um gibi. Então, isso aí já foi o quê? Um processo, ó, como uma gravidez. Ela foi cobiçada, né? A cobiça dela foi o quê? Ela se atraiu por aquilo dali, ela permaneceu naquilo dali, dando vazão à sua cobiça. E chegou um momento que deu a luz ao quê? Ao pecado. Qual seria o pecado? Ela pichou o corpo dela, templo do Espírito, que deve ser templo do Espírito Santo. Então ela deu vazão ao quê? Às vaidades. As vaidades dela. Por quê? Porque a pessoa que faz isso aí é vaidade, gente. Você coloca um homem colocar piercing, brinco, tatuagem, isso é vaidade. É simples, é só a gente olhar para o Senhor Jesus. A gente não diz que é cristão? A gente não é cristão? Então a gente vai seguir quem? O nosso Senhor, Jesus Cristo. Pense em Jesus. Jesus se preocupava com a beleza dele? Jesus se preocupava com as vestes, com o cabelo, com a aparência? Ele se preocupava com isso? Não, Jesus veio com um objetivo, um foco, agradar a Deus. E não é o que a gente tem que fazer também? Não é caso você fazendo uma tatuagem, colocando pince, você vai estar